lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. A paz do Senhor, Pastor Edson. Nós estamos aqui gravando vários vídeos sobre este novo tempo que está sendo determinado sobre a Síria. Qual é a sua expectativa, pastor, para este novo tempo? Olha, a minha expectativa ela é grande, porque na verdade a Bíblia diz assim, que clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu acredito que Deus, Ele verdadeiramente quer trazer coisas grandes. Então a minha expectativa é de coisas grandes. As coisas normais, as coisas comuns, Deus já tem dado para nós. Nós precisamos, nós, Comunidade Internacional Rocha Eterna, precisamos de coisas grandes, coisas que verdadeiramente façam até o incrédulo acreditar que Deus existe, né? Coisas que verdadeiramente surpreendam a família, que surpreendam aqueles que são do seu clã, aqueles que vivem em volta de você, que pensam que você é um zero à esquerda, que você é incapaz, que você nunca vai conquistar, que você nunca vai vencer, que você nunca vai sair desta casa que você está morando, do aluguel ou da situação difícil que você está vivendo financeiramente. Então eu quero algo que verdadeiramente surpreenda esta pessoa, né? Porque para que Deus dá as bênçãos? Em primeiro lugar, a bênção é uma recompensa à obediência, mas em segundo lugar, a bênção também é para testemunho, para provar que Deus é bom, para provar que Deus existe e que Ele é capaz, Ele é poderoso para realizar. Amém? Amém. E qual é o nível de fé que as pessoas precisam ter para alcançar esse tipo de milagre? Amém. Bom, fé é uma coisa relativa, né? A Bíblia diz assim que um pequeno grão de mostarda, né, em nível de fé, já moveriam as montanhas. Eu acredito que as pessoas Deus não está exigindo muita fé das pessoas nesse ponto, né? Mas suficiente para acreditar que existe um Deus que é soberano, né? Que está acima de todas as coisas, que Ele é glorioso, que Ele é majestoso. Simplesmente para crer, creia que Ele existe, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então é uma fé simples, não é aquela fé que move montanhas ou coisa parecida. Eu acho que fé simples. No conjunto total, os filhos de Israel, eles viviam no deserto ou na caminhada, na jornada deles até a Canaã, e eles não expressavam grande fé. Mesmo assim, a pequena fé que eles pediam, clamavam a Deus, Deus os livrava, como está escrito no livro de Salmo, era uma pequena fé. Não era uma fé suficiente para alcançar a Canaã, mas era a fé que fazia com que Deus verdadeiramente ali gerava suportes, milagres para eles. E eram milagres sensacionais, diga-se de passagem, né? Lógico, existem ainda outros níveis de fé que nós podemos adquirir para alcançar outros níveis de vitória, de milagre, de bênção, né? Fé sobrenatural, né? Mas eu acredito que para este nível de vitória, de bênção, é simplesmente acreditar nessa palavra. Deus não exige muita coisa de nós, né? A Bíblia fala assim que não é coisa difícil que o Senhor teu Deus te pede, né? Então Deus não pede coisa difícil. Então eu acredito assim, pastora, que as pessoas precisam simplesmente abrir o coração e falar: eu creio nesta palavra. Abrir o coração e falar: eu creio. Não criar bloqueio para esta palavra que está sendo liberada, porque essa palavra ela já foi liberada do trono de Deus. Nós temos só que abrir o coração e falar assim: eu estou dentro. Amém? Amém. Amém, eu estou dentro. Então estou dentro também. Amém? Amém. Glória a Deus. E se refalando, pastor, falando em atitude, a nossa igreja fala muito de atitude. Amém. Atitude permanente do crente. Então a primeira atitude que o senhor falou aí, nós temos que crer e tomar posse. Sim. E qual seria uma outra atitude que eu posso ter, ou todos nós que estamos assistindo esses vídeos podemos ter, para que a gente continue nessa caminhada e alcance essa vitória financeira? Bom, número 1 é a tal da fidelidade, né? A fidelidade com as ofertas, com os dízimos, né? A Bíblia fala assim: dá e será dado, boa medida, sacudida, transbordante, deitarão no vosso regaço, né? A conta ao ser fiel nos dízimos e nas ofertas, a Bíblia fala assim que abrirei a janela dos céus. E Deus falou assim: fazei prova de mim, né? E quando Deus pede fazer prova dele? Nisto. Então as pessoas verdadeiramente têm que acreditar nisso. Ela tem que ter esse conjunto,
né? Há uma necessidade de que eles tomem este tipo de atitude, né? Essa atitude simples, básica, essa atitude de ser coerente conforme a palavra de Deus diz, né? Em cima de dízimos, de oferta, em fidelidade, em querer dar, em querer contribuir, né? Não somente nisso, mas em outros níveis de fidelidade. A favor da liderança, né? Um conjunto de unidade, o pessoal, todo mundo tomando atitude e falando, não, eu vou obedecer a minha liderança, eu creio que a minha liderança é uma liderança de Deus. Eu acredito assim, pastora Bíblia, que falta uma atitude na nossa igreja das pessoas acreditarem mais, ter uma atitude mais coerente acerca dos seus líderes, né? Então, às vezes o líder, ele só é respeitado quando ele está falando palavra bonita para as pessoas. As pessoas da nossa igreja, elas precisam ter uma atitude muito mais coerente acerca de acreditar na liderança, né? Porque se o povo não acredita no seu líder, automaticamente o povo vai cair em desgraça, né? Se nós não acreditamos na liderança do nosso país, que hoje é a nossa presidenta, nós vamos cair em desgraça. Temos que acreditar, temos que dar um voto de confiança para as pessoas. E pelo que nós temos feito até aqui, eu acredito que eu sou digno de uma certa confiança. Então, as pessoas precisam ter atitude de confiança na liderança deles também. Amém? Se eu me humilhar